Olá pessoal, tudo bem? Professor Max Machado por aqui, passando para mais um vídeo aqui no nosso canal. Tudo bem com você? Bom, para você que clicou agora aqui nesse vídeo, já vai deixando logo o like aqui embaixo, já vai compartilhando esse vídeo para os seus amigos, compartilha aí no Facebook, compartilha no WhatsApp, compartilha aí esse vídeo para mais pessoas, ok? O tema hoje é um pouco polêmico, mas nós vamos falar hoje sobre a Bíblia. Faz muitos dias que eu quero gravar vídeos sobre a Bíblia, mas nós vamos gravar outros vídeos também sobre a Bíblia, sobre os vários erros que existem na Bíblia e o porquê que ela não é sagrada. Inclusive eu conversando com um amigo meu, estávamos conversando, né, e ele falando assim, é um trocadilho, né, um trocadilho mais ou menos, falando assim, se tirar todos os erros, todas as mentiras da Bíblia, o que sobraria? Aí eu respondi para ele, sobraria a capa. Mas eu acho que nem a capa sobraria, porque a cidade Byblos era uma cidade grega cheia de idolatria, cheia de divindades de tudo quanto é jeito. E essa cidade foi destruída várias e várias vezes, né? Uma cidade chamada Byblos, que foi de lá onde o Jerônimo, o criador da Bíblia, colocou na capa do seu livro sagrado lá por Constantino. Você que chegou aqui agora e não me conhece, eu sou o professor Max Machado, professor do Instituto Judaico de Numerologia Cabalística, sou numerólogo, cabalista, radialista, e hoje vamos estar falando sobre esse vídeo. Eu estou aqui em casa, né? Aqui em casa, gravando esse vídeo rapidamente para vocês aqui em casa, mas um vídeo que eu quero que você pare um pouquinho para refletir. Será mesmo que a Bíblia ela é sagrada? Será se a Bíblia é sagrada? O que diferencia de você para um cavalo, uma tartaruga, um peixe, um pássaro, um inseto? Sabe o que diferencia você de um animal? Sabe o que nos diferencia de um animal? É que nós somos seres pensantes. Os animais também têm cérebro. A vaca, o boi, o cavalo, os pássaros têm cérebros. Só que eles não são seres pensantes, nós somos seres pensantes. Nós temos uma consciência para todo momento questionar sobre as coisas. O brasileiro ele não gosta de questionar. O brasileiro não gosta de perguntar o porquê, da onde veio, quem fez, quem escreveu a Bíblia. O que está escrito lá é verdade? É original? O que está escrito lá? Então eu quero falar sobre os apócrifos também. Esse vídeo é um vídeo pequeno, mas eu quero levar você a refletir, porque você é um ser pensante, tá? Então veja bem, vários escritos que foi encontrado lá em Corã, próximo do Mar Morto, lá pelos beduínos, os pastores beduínos, encontraram os jarros e vários outros escritos lá que estavam em hebraico e aramaico. Algumas coisas vão de confronto com os escritos gregos, né? Alguns manuscritos e alguns escritos gregos, alguns papiros gregos. Vai de confronto. Ou seja, aquilo que não é real. Então veja bem, também os outros escritos que foram encontrados lá em Israel, os escritos antigos, tá? Lá em Nag Hammadi, lá no Egito, né? Que foi um local onde existiram vários outros escritos. Foram encontrados posteriormente, depois de muito tempo. Eles fizeram harmonia de textos para poder encontrar a harmonização desses textos, né? Lá em Corã também foram encontrados esses textos para poder fazer harmonia. Lá em 1944, 45, 1950, né? Então o que eu quero falar nesse vídeo aqui para vocês? A Bíblia ela contém
1.189 capítulos, ela contém 31.102 versículos e ela contém 733.693 palavras. Mas ela não é sagrada. Sabe por que ela não é sagrada? Porque ela não foi inspirada por Deus. Ela não foi inspirada por ninguém. Ela é um conjunto de livros de ideias que veio de vários povos, que serviu como base para alguns povos. Poucas bases para o povo de Israel. Então veja bem, o que eu quero falar para você. Você tem a Torá que são os escritos hebraicos, onde contém os Ketuvins, eu vou explicar para você o que é isso. A Torá que significa instrução, já falei isso sobre aqui no canal. Torá significa instrução, onde contém as mitzvah, as mitzvots, que são os mandamentos, as mishpatim, os preceitos, as mishpatim, né, que são os preceitos, os mandamentos e juízos, onde você vai encontrar tudo isso em hebraico, nos escritos hebraicos. Então você tem aí, você tem Ivrim, que refere-se aos profetas, né, em hebraico os Navim, né, os Navim, então você tem os Nefins, tá? Você tem aí os Ketuvins que é o plural, né, o plural das escrituras hebraicas. Você tem aí também o Taná, que refere-se ao Antigo Testamento. Você tem o Targumim, que é o conjunto de várias escrituras. E você tem os livros que compõem, né, os 5 primeiros livros que nós temos aí, que você às vezes chama como Pentateuco. Você tem aí vários outros nomes, né? E que esses mesmos livros, esses Ketuvins, não se harmonizam com a Bíblia. Eles não se trata de tradução, porque dentro dele existe outras coisas dentro dele, completamente diferente. Frases como a gente encontra lá o Shema Israel, né? Você vai encontrar aí números, né? Você vai encontrar então essa parte que é uma das partes mais fortes para dentro do judaísmo, que é o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, Adonai é o nosso Elohim, Adonai é um. Então veja bem, Adonai não é 2, não é 3, não é 4, não é 5, ele é um. Aí existe uma profunda um profundo conhecimento sobre a questão monoteísta. O judeu, assim como o povo hebreu, porque os hebreus é uma coisa, judeu é outra coisa, tá? Judeu vem do povo hebreu, os israelitas vêm do povo hebreu. Então você vê que a cultura hebraica, o hebraísmo, sempre foram monoteísta. E o que eles entendem lá é uma coisa. O que você entende na sua Bíblia aqui é outra coisa completamente diferente, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver os escritos hebraicos com os escritos da Bíblia. Nada a ver. A Bíblia contém mais de 50.000 erros, adulterações, transgressões, erros de lugares, erros de nome, erros de escritos. Então, olha, é importante que você entenda isso que nós estamos conversando aqui, tá? Tem um documentário na internet aí no YouTube, pode pesquisar aqui no YouTube, um documentário que diz o seguinte, um documentário chamado Evangelho Apócrifo, Bíblia Proibida. Procura aí no YouTube, pesquisa aí no YouTube, Bíblia Proibida. A Bíblia Proibida é um evangelho apócrifo. Você vai falar sobre os evangelhos apócrifos. Então veja bem, esse evangelho apócrifo, hoje nós temos aí pouco mais de 230 apócrifos, né? Hoje é o que nós temos em mão, mas eram muito mais de 400 livros apócrifos, muito mais do que isso, né? Mas hoje é o que nós encontramos. Então você vê que esses livros apócrifos, eles vão de confronto. Olha, você vê
as mulheres não poderiam exercer, para você ver que loucura, que as mulheres não poderiam exercer cargos. Isso está lá num dos livros apócrifos, tá? Que é o livro de Tiago, o apócrifo de Tiago. As mulheres não poderiam exercer cargo, elas não poderiam ser discípula. E hoje o que a gente vê como discípula, as mulheres discípulas, tem muitas aí, né? Sacerdotisas, né? Ou assumir qualquer outro cargo, elas não poderiam fazer isso. Os evangelhos de Tomé, evangelho de José, né? Que é José, a história de Jesus, né? Apócrifo de Pedro, de Judas. O livro de Judas diz que Jesus zomba dos seus próprios discípulos, né? A história de Miriam conta aí que Jesus, ele além dele ser muito machista, ele também teve relação sexual com mulheres, principalmente a Miriam de Magdala, a Madalena. E aliás, a Madalena, ela era uma prostituta ou ela era uma discípula? E aí? Teve esposas, né? Família, Miriam de Magdala supostamente teria sido esposa dele. Foi uma prostituta ou foi uma discípula? E aí? Porque um livro fala uma coisa, outro fala outra, né? Tem um livro árabe também que conta a história de Jesus na sua infância, que conta que ele estava brincando, que ele era muito travesso, muito danado, né? Ele também era briguento, brigava com seus coleguinhas ali, né? Também. Ele era obediente em casa, obediente, ele fazia ali as rezas, ele era que fazia os jejuns, as orações, enfim. Mas o que é mais interessante, que dos 12 anos para frente, os livros apócrifos, alguns que contam a história de Jesus, outros não contam, né? Então você vê, o que eu quero falar para você, que foram queimados esses livros no século XIV, os livros apócrifos, mais de 400 livros foram queimados, né? Então você vê que esses livros que foram queimados, que foram destruídos, eram livros que não convinhavam com a Igreja Católica. Então você vê que esses livros não faziam a união com os outros livros apócrifos. E posteriormente tiveram que queimar, destruir todos esses livros apócrifos. Inclusive, eu estava até pesquisando aqui sobre alguns nomes. Olha aqui, ó, de livros apócrifos. Só para você que é evangélico cristão, você saber que não existe, né, só esses livros aí que tem na sua Bíblia. Mas existem milhares de outros livros que foram queimados, foram destruídos. Perdão, não entrou para o canon, para os livros canônicos, tá? Então, como o livro de Adão e Eva, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Sidraque, a Ascensão de Isaías, Ascensão de Moisés, Caverna do Tesouro, Epístola de Aristeia, Livro de Jubileus, Martírio de Isaías, Oráculo de Sibilinos, Prece de Manassés, primeiro livro de Enoque, segundo, terceiro, quarto e quinto, sexto também, quarto livro dos Macabeus, Revelação de Esdras, Salmo 151 até o 239, Salmo de Salomão, Samuel Apócrifo, segundo livro de Adão e Eva, segundo livro de Enoque, segundo tratado de Grande Sete, terceiro livro de Enoque, terceiro livro de Macabeus, tratamento de Abraão, Ivrit de Abraão, Testamento dos 12 Patriarcas, livros. Aí tem uma porrada de livros apocalípticos, vários livros apocalípticos, né? Então, adições em Daniel, Salmo de Azarias, Cântico dos Três Jovens, a história de Susana, Bel e o Dragão, adições de Esté, Baruque, Eclesiástico, Siracida, Ben Sirá, livro de Judite, primeiro livro de Macabeus, livro de Macabeus 1, 2, 3, 4, 5, 6, livro de Tobias, Sabedoria, aí tem os escritos de Corã, né? Que aí você tem vários livros, né? Bênção de Jacó, Bênção Cânticos, Cântico dos Cânticos, aí vai. São muitos, vários livros apócrifos. Então, a Bíblia ela não tem nada de inspirado. A Igreja Católica queimou, colocou, tirou, colocou. Constantino, que foi o cara que criou o cristianismo, ele que foi responsável por toda essa manipulação. E de lá para cá houve várias mudanças adicionais de livros, coloca livro, tira livro, bota livro, coloca livro, tá? Ela não tem nada de inspiração. No próximo vídeo eu quero falar com você sobre esses assuntos e nós vamos comentar mais sobre livros apócrifos, erros e adulterações da Bíblia. Comenta aqui, quero saber a tua opinião, tá? E divulga esse vídeo para outras pessoas. Valeu, um grande abraço.